Vendo uma série de opiniões, de pensamentos e de linhas de interpretação do conflito lá no Oriente Médio, envolvendo Palestina e Israel. E praticamente todos são muito superficiais, não fazem uma reflexão aguda histórica. Falta disposição e falta também instrumental das pessoas. O que não é fácil. Como que a gente vai opinar sobre algo de 100 anos atrás? A gente abre os livros de história, os registros, tem várias versões, né? Então é muito delicado, muito difícil. Nós que estamos no Brasil, a gente está vivendo ainda, oxalá, durante muito tempo em paz com outros países. Temos cá nossas arestas individuais, por quem quer que seja, né? O brasileiro hoje, boa parte na política, agora do final do ano passado, mostrou-se. Tem uma parte que odeia Cuba, tem uma parte que odeia os Estados Unidos, tem uma parte que odeia a Venezuela, mas isso não está consumado em guerras. E nem há motivo para tal, e nem há planos para tal. São divergências do que as nações consideram como importantes para serem aplicadas, tanto internamente quanto externamente, né? E é preciso respeitar a opinião das pessoas. Esse princípio democrático, ele, quando está ausente, gera conflitos, gera guerras. Nós vimos aqui, internamente no Brasil, muita gente se matando literalmente, porque não admitia a divergência do seu ponto de vista. No entanto, é uma grande bobagem, porque não vai ser um pensamento individual que definirá o curso e o andamento de todo um coletivo, de todo um embate, né? No caso eleitoral brasileiro, foram as urnas que decidiram quem seria o presidente e agora é o presidente Lula. Assim como o anterior foi Bolsonaro. Então, as opiniões de agentes, elas podem ser expressas, mas necessariamente elas não vão determinar o curso final. Influenciamos alguma coisa. Lá na região da Palestina e Israel já são mais de 50 anos de conflitos. E as razões históricas estão desde a época ainda da Primeira Guerra Mundial, da expansão colonialista europeia, né, que dominou nos 1700 para os 1800, dominou a África quase toda e loteou a África entre as nações europeias. Então, a colonização, eles chegam em outros países para saquear o que outros países têm, a despeito de dizerem que levam cultura, que levam informação, que levam história, que aquele povo ali é um povo bárbaro, na verdade estão saqueando. Minérios, da mão de obra, das riquezas, todas foram para a Europa, assim como nós aqui na América Latina vivemos isso um período antes. Foi assim que praticamente todas as nações europeias agiu, tanto na América do Sul quanto na África e parte do Oriente. Lá naquela região da Palestina e Israel também teve, e foi a presença dos ingleses, né? Os ingleses lá estiveram, e por que das quantas se aliaram a grupos locais para que os nazistas não, né, já no século XX, os nazistas não invadissem o Oriente, não ocupassem aquela área, e um acordo de fim de guerra foi que ali se criaria o tão desejado Estado de Israel por uma parte dos judeus, né? Porque necessariamente a pessoa ter uma religião não quer dizer que tem que ter um Estado só para si. Você é evangélico, protestante, católico, muçulmano, enfim, budista, você é em qualquer país e submete à lei daquele país. Mas, no direito civilizatório dos povos, um grupo de judeus interpretaram que é necessário um Estado judeu, um Estado de Israel. E assim fizeram e fincaram lá os primeiros colonos e foi se expandindo. O conflito se deu logo em 1948, quando a Palestina se negou a assinar um entendimento entre as nações, de adotar aquela área que onde hoje é Israel, né? Claro que era uma área menor, se expandiu muito, de 48 para cá, expandiu muito, mas a Palestina se recusou, que a Palestina tinha toda aquela área ali consagrada como sua da região. É um montante de desencontros, de desacordos e conflitos e guerras que não se resumem numa reflexão de poucos minutos, nem no estudo de um, dois livros,
sabe? Preciso dedicar anos para poder dizer assim: ah, estou entendendo o que está acontecendo, então o correto é esse, o correto é aquele outro, etc. Daí que a gente não pode ter a pretensão de querer assistir um telejornal e dizer quem é bom, quem é ruim, né? Essa lógica de quem é bom, quem é ruim, ela está num passado que não cabe mais hoje, tá certo? Tem gente boa, tem gente ruim em todo canto. Só para citar um exemplo, os israelitas, que estão sofrendo muito também, né? Porque não tem sossego, toda hora cai míssil lá, atiradores na rua, as pessoas perderam parentes, os filhos tendo que ir para a guerra, né? Um exército numeroso, o exército de Israel é um país pequeno. Então, praticamente, acho que toda família tem uma pessoa ou outra na guerra, e lá o serviço militar é obrigatório para homem e para mulher. Então, está todo mundo na guerra, jovem na guerra, ninguém sabe se volta, aquele sofrimento. E a maioria dos israelitas, mostrou agora a pesquisa, não aprova o primeiro-ministro. Tá certo? Boa parte dos israelitas culpam o Benjamin Netanyahu pelos ataques. Não que ele planejou os ataques, mas ele tinha o poder de fazer a guarda, né? Quando acontece um infortúnio, uma situação trágica, claro que a ação motivadora é do grupo odioso, do grupo que estava fazendo a maldade, mas cadê a defesa? Cadê a defesa do povo? Um exército superpoderoso. Não tinha. Não tinha soldados suficientes. Serviço de inteligência funcionou? A gente não sabe. Só o tempo vai dizer, né? Dirá o tempo futuro. Porque lá no 11 de setembro, hoje se sabe, lá nos Estados Unidos, que foi avisado o governo, disse, olha, toma cuidado porque vai ter um ataque aí, tudo indica, estão planejando, mas o governo ignorou. Fez corpo mole, não se interessou, sei lá. Será que não aconteceu a mesma coisa lá em Israel? Então, é uma tragédia muito grande que a gente não tem que tomar um lado. Eu quero o lado do bom. Todo lado que tiver do meu lado é bom, todo do lado do lá é ruim. É uma dificuldade. Nós, no Brasil, estamos vivendo no país que está em paz com outras nações, assim como a maioria das nações do mundo. Nós estamos num país democrático, podemos expressar nossas opiniões, debater, discutir, discordar, ficar com raiva, ficar contente daquilo que a gente viu, e nem por isso a gente vai se dar a guerra, ao extermínio de um com o outro e o mais forte vence. Não, não é esse o caso. Daí que uma boa sugestão que eu estou seguindo é que a gente promova a paz, que é o que temos. Nós temos paz em abundância com outras nações, tá certo? Então a gente pode promover isso. Talvez seja a melhor forma da gente interagir com esse movimento difícil que está acontecendo no mundo, da guerra lá na região. E, claro, sem abandonar as nossas ideias antigas que a gente defende, né? Muita gente defende que o Estado de Israel ele precisa existir com todo o respeito de todas as nações em volta, porque muitas nações não aceitam ainda o Estado de Israel. Outras pessoas defendem que não cabe o Estado de Israel ali. Eu acho que é irreversível, não tem mais volta. O Estado de Israel tem que ficar lá, não tem mais volta. Mas o Estado da Palestina precisa ser reconhecido, etc. Existe uma série de situações específicas que vão do foro de cada um. Mas, de um modo geral, a gente tem como promover a paz, sim, porque temos a paz aqui conosco, entre as nações. Nenhum estrangeiro aqui é hostilizado por ser dessa ou daquela outra nação. Se assim for, você está cometendo crime imediatamente por xenofobia, deve ser denunciado e deve ir à autoridade policial prestar esclarecimento e responder inquérito, né? Então, temos paz a levar ao mundo, temos harmonia, inclusive. O povo brasileiro tem a capacidade de unir, juntar, potencializar as divergências que podem ser mundo afora conflito, para nós é uma soma. A gente, quando vê um diferente da colar com um diferente da gente, são coisas bem estranhas, diferentes, a gente não arenga, a gente cria algo novo. O Brasil todo é isso. O Brasil é uma grande coxa de retalho de várias culturas. E tem judeu, tem árabe, tem hindu, tem espanhol, português, alemão, francês, italiano, africano do norte, africano do centro, do sul, indígena, tudo junto e misturado. É o Brasil. E aí a gente cria coisas novas a partir das diferenças, das divergências, que não nos é motivo de guerra. Pelo contrário, é motivo de confraternização. Então,
deixo essa reflexão aqui, quem paciência tem que estar ouvindo, sugerido isso. Vamos promover o que a gente tem de melhor, a paz.